Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta a mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Iragaia. Fala aí, João, tudo uma boa? Fala, Marquinhos. Tudo indo aqui, cara. E por aí, como é que anda? Tudo tranquilo, aquela tranquilidade de uma quarta, hoje não, terça-feira, do nosso horário habitual, o dia habitual, no horário mais ou menos habitual, o dia não habitual, gravando o episódio aí na terça-feira, dia 16 de dezembro de 2025, 9h07 da noite, começando a gravação do nosso episódio 332. Por milagre, né? Fizemos aí o marco temporal já no início do podcast, coisa que a gente nunca costuma fazer. Então já deixa aí marcado. João, terceiro dia de Hanukkah, acendeu a vela em casa, cara? Putz, hoje, sabe que hoje foi o único dia que eu não acendi, cara? Olha, João, olha, porque o óleo não deu? O óleo, Não, porque eu vou te falar, eu acendi uma fogueira. olha, pô, aí já fez, É, pô, cobriu tudo, pô. Fogueira não precisa mais acender pois vela, é, pô. meu filho me encheu o saco para acender uma fogueira. E aí eu falei, bom, vamos lá, vamos acender a fogueira. Eles prepararam uns negócios para uns pães com chocolate dentro, assim, massa com chocolate para fazer na fogueira e tal. E aí, cara, acabou tarde, que a gente ia gravar. Eu falei, vamos. Eu falei, vamos dormir. Acabou a brincadeira, todo mundo dormiu. E aí esquecemos de acender a vela. Ah, Mas então enfim, acendeu a fogueira, porra. a fogueira tá de boa, né? Ah, tá de boa. Tá Na verdade, liberado não da precisa mais vela. acender a Hanukkah. Até o final da festa, tu já acendeu por todos os dias, né, cara? Deixa É. lá, pô. Pois é, É a isso fogueira aí, ficou acesa terceiro ali dia. uma horinha só pra fazer uma besteira, uma bobagemzinha ali, uma docinho e pronto. E aí foram dormir, só pra Botou acalmar os marshmallow ânimos da na rapaziada. fogueira, João? Não botei porque eles prepararam umas massas com chocolate dentro. Ficou até gostoso. Até provei, É. sabe? Pita com Mas Nutella? não era com Nutella, você pega tipo, a gente prepara a massa, né? Ah, Deixa a massa descansar aí uns 40 minutos. Aí eles pegaram uns quadradinhos de chocolate amargo e botaram dentro da massa. E aí meteu na ó, fogueira. olha Gostoso, cara. só. Pô, é receita de quem? Argentina, brasileira, Bom, israelense? a ideia foi da Miri, da minha mulher. Ó, então, Então, Argentina. pô, o argentino já Não? ele vai saber. O israelense, o Vai saber, brasileiro, será? vai saber, né? Ficou O bom, importante é ficou. que for bom, né? Pois Pois é. é. Mas vem cá, Jô, pita com Nutella ou ralar com Nutella? O que que é mais destruidor? Cara, eu não como Nutella, então Ai, sou, João. eu sou contra a Nutella. Por quê, cara? Tu é alérgico? Não, não. Ah, então tu é chato mesmo, né? Acho a Nutella meio sem graça. Mas dizem que é trabalho escravo, então eu já tenho um argumento político Ah, é para ser contra a sério? Eu nunca Nutella. ouvi isso, não. É sério? Hein? Joga no Google aí. Joga no Google? Peraí, vou procurar Quem no me falou isso aí, um Gemini. ouvinte nosso. Quem me falou isso aí foi um ouvinte nosso, o Rabino Rogério Kuckerman, há muito tempo atrás. É sério, cara? E eu acreditei. Mas na dúvida, procurei. Joga no Não, Google. isso pode E aí, vê. mudar a relação com a Nutella, né? Sem sombra de dúvida. Será, cara? Bom, eu vou procurando. Vamos continuar o nosso podcast. A gente vai esclarecendo isso aí ao longo do episódio, cara. João, choveu aí essa semana, cara? Choveu? Era pra ter chovido, né? A tempestade Byron, ela fez um estrago em alguns lugares, sim. Eu vi carro debaixo d'água aqui em Israel. A gente Aqui no gravou norte foi antes da Byron? menos. A gente A gravou gente gravou antes, é verdade. a gente gravou no primeiro dia, o segundo Primeiro dia que dia, foi o pior. pois é. O segundo dia foi o pior. Pois é, teve pelo menos um morto em Jerusalém Oriental de hipotermia. Não vi se teve vários judeus, tem alguns judeus israelenses que ficaram, que tiveram problema, assim, além de casa e carro, além de danos materiais, alguns foram levados para o hospital. Em Gaza, até o último momento que eu vi, foram 13 mortos nas enchentes lá. Como se não bastasse tudo que eles passaram, ainda tem essa. Pois é. Mas eu acho que esse número ele tende a ter sido maior, porque chega um momento que a informação deixa de chegar, né? Aqueles que foram parar no hospital por isso ou aquilo, você já não sabe mais como é que tá. E aqui em Israel tá com uma epidemia de gripe pesada, que só eu não me vacinei aqui em casa. A família toda É vacinou, eu não mesmo? vacinei. E parece que o vírus veio forte, cara. Tô Até o Ministério ligado. da Saúde está recomendando o uso de máscara em espaço fechado. Saiu É. hoje isso no canal 12. Mas assim, hoje não choveu, mas ontem choveu, amanhã vai chover de novo. E aí a chuva vai dar um descanso a partir de quinta.
Ó, vamos eu só ver. espero Ó, que aqui não choveu isso, não, era tá programado chuva e não choveu não. eu só espero que isso tenha dado um pouquinho de enchido um pouquinho o Kinneret, né? Vamos ver, tem um site aí, eu vou dar uma olhada se tem alguma mudança aí nesse sentido na última semana. A gente passa a informação também ao longo do episódio. Bom, é isso, gente. Vamos então lá para aquela nossa minutagem, né? Divisão dos blocos aí tradicional. O primeiro bloco, vamos falar do conflito de Gaza, da relação, tudo que está acontecendo em Gaza essa semana, Cisjordânia, aquelas coisas todas, e também sobre o atentado terrorista em Sydney, que deixou 15 pessoas mortas, mais o terrorista, ou seja, 16 pessoas mortas, né? O terrorista, um dos terroristas e mais 15 judeus. E no segundo bloco vamos tratar aí da questão política aqui em Israel, questões relacionadas aí à Suprema Corte e à conselheira jurídica, né? Lembrando que o governo queria já demitir a conselheira jurídica e a Suprema Corte vetou essa divisão, essa demissão. Falaremos também mais uma vez sobre a Suprema Corte no que diz em relação na sua decisão sobre o Ben-Gvir continuar no seu cargo. Muita questão também relacionada à violência interna dentro de Israel, no que diz respeito ao conflito, à relação entre árabes e judeus de uma forma geral, violência em Yafo, violência em Jerusalém, muitos cidadãos árabes sendo agredidos enfim, eu não vou chamar de vândalo não, né? Quem agride e bate assim, enfim, é mais do que vândalo, é terrorista, enfim, a gente comenta disso mais para frente. E também comentaremos sobre a repressão que continua e vem aumentando por parte da polícia, em cima de torcedores nos estádios, e a repressão de uma forma geral, em movimentos sociais. E a última notícia do nosso podcast essa semana será sobre o orçamento, né, e a parte que seria direcionada para programas dentro, tentar aí diminuir a diferença, né, entre a sociedade árabe e a sociedade judaica dentro de Israel, mas que agora parte desse orçamento, e esse orçamento será destinado a combater a violência, e será destinado diretamente para o Shin Bet e para a polícia, ou seja, nada de projetos sociais no que diz respeito à educação, moradia e outras coisas más. Falaremos disso tudo no segundo bloco. O terceiro bloco é personagem da semana, palavra da semana, comentário dos ouvintes e outras cositas más. É isso, João. É, acho que não temos nada mais nesse nosso bloco introdutório, então vamos para o primeiro bloco para tratarmos de questões do conflito esta semana. É isso aí, João. A guerra em banho-maria continua em Gaza, e essa semana Israel quebrou o cessar-fogo mais uma vez, quando fez um ataque que deixou morto Urad Saar, que era o subcomandante, o segundo na linha do comando militar do Hamas na faixa de Gaza. Recebeu uma bronca muito grande, o governo Netanyahu, né? Recebeu uma bronca muito grande do governo Trump, que não gostou, inclusive acusou o governo israelense de estar ferindo, que estar quebrando o cessar-fogo. E também tivemos aí notícias, né? Não sei nem se a gente pode dizer avanços, né? Mas são notícias no que diz respeito à força internacional que tem que entrar em Gaza em algum momento, na hora que a segunda etapa aí do cessar-fogo entrar em vigor, né? E essa força, as discussões para essa força internacional até o momento estão excluindo a Turquia e o Catar, né? Muito provavelmente por pressão israelense. E tivemos informações também que a Itália tinha se comprometido a participar dessa força, né? Mandar tropas e tudo mais. É isso, João. Pouca mudança em Gaza. E como você comentou aí na introdução, o que a gente teve também que chamou muita atenção é a continuidade das mortes. Pessoas morrendo de frio, campos de refugiados completamente destruídos pelos ventos fortes e pela chuva, e o pouco que eles tentaram reconstruir nesses últimos 2 meses aí de cessar-fogo já foi por água abaixo. Pois é, vamos por partes, né? Olha, o que aconteceu na faixa de Gaza essa semana foi uma clara violação do cessar-fogo, né? Israel está alegando que o Hamas rompeu anteriormente com o cessar-fogo, atacando soldados próximo ali como a gente chama da fronteira
da linha amarela, né, que é o que separa os 53% da faixa de Gaza, que ainda são ocupados pelo exército israelense, com os outros 47%, onde vive praticamente toda a população palestina e que ainda é controlada pelo Hamas. É, a diferença é que um ataque, né, de alguns grupos terroristas, ou o que seja, contra exércitos, são muito diferentes de você fazer uma operação militar, um bombardeio aéreo e uma execução sumária de uma das principais lideranças do Hamas. Ou seja, não é proporcional a uma resposta a uma violação a cessar-fogo, e entre nós, né, a gente tem violações a cessar-fogo o tempo inteiro, desse tamanho. A ofensiva israelense e a decisão por executar Urad Saad foi uma decisão que ignorou o cessar-fogo, que considerou que o Hamas já não tem mais nenhum mecanismo de pressão contra Israel. Vale lembrar que todos os reféns vivos já foram devolvidos e o Hamas tem um corpo de um sequestrado, ainda que não está nem sob o controle do Hamas, sob o controle da Jihad Islâmica. Tem gente aqui em Israel que acredita que eles vão manter esse corpo como uma prova de enfrentamento, né, de vitória sobre Israel. Ó, vocês não vão receber esse corpo e vão ficar aí chorando décadas sem saber o seu paradeiro. Esse trauma vai ficar para sempre além do trauma do 7 de outubro, vai ficar para sempre também esse corpo aqui em Gaza. Tem gente que diz que não, que as questões realmente não se sabe onde está, a dinâmica perdeu o controle, etc. Israel acredita que o corpo está no bairro de Zeitun, na região da faixa de Gaza, enfim. Então, você está fazendo buscas por ali, mas basicamente o Hamas, fechando esse parênteses, o Hamas não tem mais muitos mecanismos de pressão sobre Israel. O Hamas não tem mais nenhum sequestrado vivo sob seu controle, nem o Hamas, nem nenhum outro grupo palestino. O Hamas não tem um exército paramilitar organizado para fazer estrago contra os soldados israelenses. O Hamas não tem meios, não tem mais um arsenal de foguetes capaz de incomodar os centros populacionais de Israel. A resposta do Hamas a esse ataque foram dois foguetes disparados contra o envelope de Gaza, que é a região israelense que está em volta da faixa de Gaza. Ou seja, o Hamas, se Israel decidir violar o cessar-fogo com alguma certa consistência, como faz no Líbano há mais de um ano, o Hamas não tem mecanismos de pressão contra Israel. Os únicos mecanismos de pressão existentes podem vir da comunidade internacional. E se no Líbano isso não funciona, em Gaza, pode parecer ainda mais difícil que isso funcione. Por outro lado, acho que os olhos do mundo eles estão mais focados em Gaza do que no Líbano, e o próprio governo Trump teria enviado uma mensagem para o Netanyahu, isso segundo o Barak Ravid, né, que ele escreveu uma coluna no Axios, inclusive está disponível em inglês para quem entende inglês, dizendo que o governo Trump, não exatamente o Trump, mas o governo Trump teria mandado uma mensagem para o governo israelense dizendo o seguinte: ó, se Netanyahu está afim de danificar a sua imagem, o que resta dela, ou em não recuperá-la, e jogar fora as oportunidades de estabelecer boas relações com outros países árabes na região, que ele faça isso sem comprometer a boa imagem do presidente Trump. Essa foi a mensagem que Israel recebeu dos Estados Unidos. Ou seja, se o Trump colocou o nome dele garantindo que o cessar-fogo não vai ser violado, vocês não podem ficar violando o cessar-fogo. Se você quer destruir tua imagem, você faz isso em outro lugar, não quando o Trump está metido na história. O Trump disse que os Estados Unidos estão investigando se Israel de fato violou o cessar-fogo. O que isso quer dizer? Que eles estão analisando se o pretexto que Israel alega para ter feito esse ataque ele é convincente ou não. Para mim, isso é uma estratégia de ganhar tempo para que deixem de falar sobre esse tema e finjam que nada disso aconteceu, né? Mas aparentemente o governo Trump não ficou muito satisfeito e teria dito para o governo israelense: acabou, vocês não podem mais fazer isso. O que as fontes ligadas à segurança de Israel estão dizendo, isso eu escutei hoje no podcast do Akoteret, do jornal Ynet, é que Israel está disposto a cumprir o cessar-fogo e a não matar lideranças do Hamas se eles ficarem caladinhos nos túneis sem planejar o rearmamento do grupo. No momento que eles começarem a sair dos túneis e trabalhar para rearmar o grupo, eles passam a ser alvo. Essa visão ela é condizente com o que o Netanyahu pregava. Ela só tem um problema. Ela não vai de encontro
ela não segue a linha do cessar-fogo. Ou seja, Israel não tem prerrogativa para executar os líderes do Hamas, segundo o cessar-fogo assinado entre Israel e o próprio Hamas há pouco mais de 2 meses. Então, basicamente, a execução do Raad Saad é uma violação do cessar-fogo, uma clara violação do cessar-fogo, que só não gera um grande problema justamente porque a posição do Hamas ela é muito, muito debilitada para que isso gere um problema. O Raad Saad, só para a gente falar um pouco sobre ele, ele era um dos principais líderes do Hamas, ele é um dos dois líderes do Hamas que assumiram o comando depois que todo o alto escalão do Hamas foi executado por Israel, menos ele e outro sujeito chamado Izzeldin al-Haddad, que é, na prática, o líder do Hamas na parte norte da faixa de Gaza, e o Raad Haddad ele era uma espécie de subintendente político, né, que controlava o braço político do Hamas dentro da faixa de Gaza, mas também aparentemente ele tinha muitos inimigos dentro do próprio grupo, não era um cara muito bem, muito querido, justamente por isso ele não tinha assumido cargos de liderança mais importantes, e algumas pessoas alegam que por isso a reação do Hamas não foi tão forte, que a gente queria se ver livre dele. Não é a mesma situação com o Izzeldin el-Haddad, que passa a ser agora um líder soberano do Hamas na faixa de Gaza praticamente, o fato dele ficar vivo e do Radza ter sido morto coloca o Al-Haddad numa situação de prestígio que pode vir a fortalecê-lo dentro do Hamas, porque se você é o único cara do primeiro escalão que está vivo, você tem uma moral muito grande sobre os seus comandados e você acaba construindo uma liderança e ele não é exatamente a liderança que Israel gostaria de ver na faixa de Gaza. Eu tenho já gostaria de ver qualquer liderança palestina, pelo menos o governo israelense, mas ele representa a linhagem do Sinuar, né? A linha do Sinuar. Ele é um cara que estava alinhado com o Sinuar. Então, alguns dizem que ele é ainda mais radical do ponto de vista religioso do que o Sinuar. Enfim, vamos ter que esperar para ver no que isso vai dar. Depois desse ataque, passaram 2, 3 dias, houve uma reação pequena do Hamas, como eu comentei, e daí mais nada. Ou seja, Israel não sofreu mais ataques. O Hamas não botou mais as asinhas de fora e ficou tudo como se nada tivesse acontecido e vida que segue na faixa de Gaza. Ao mesmo tempo, a gente está vendo a conta-gotas aí, né, o avanço das negociações pela fase 2. Na semana que vem vai ter uma conferência para trabalhar esse tema, com diversos países convidados, países da Europa, né, da União Europeia, o Canadá está convidado, o Japão está convidado, diversos países árabes, outros países muçulmanos que não são árabes, como por exemplo a Indonésia, e a Turquia não foi convidada. É muito estranho isso, porque o governo Erdogan da Turquia é muito próximo do governo Trump. A Turquia tinha sido um agente ativo nas negociações pelo cessar-fogo, e a Turquia não participar das negociações pela fase 2 é, faz com que a gente chegue a uma conclusão só possível. Só tem uma hipótese para a Turquia não ter sido colocada de fora, ter sido deixada de fora, que é um veto israelense para isso. Não existe outra razão. A Turquia tem boas relações com os Estados Unidos, tem boas relações com o Catar, é, e, e não tem outro país com força suficiente para exigir a não participação da Turquia, né, nessa conferência. Eu não sei o que o Trump disse para o Erdogan, pelo jeito a diplomacia turca está trabalhando junto ao Catar para ser incluída nas negociações. A Turquia quer ter um papel na faixa de Gaza, Israel não quer que a Turquia tenha um papel na faixa de Gaza. Basicamente, essa é a novidade. Isso é um ponto para o Netanyahu, do ponto de vista diplomático, né? A gente sabe, o Trump não gostou da violação ao cessar-fogo, mas continua dando créditos enfim, uma posição de destaque para o Netanyahu em diversos momentos, né? Ele tá, vale a pena a gente lembrar que ele está trabalhando pelo indulto ao Netanyahu, né? Esse ponto, o que está acontecendo com isso? Né? Nem entrou na pauta essa semana. Não entrou na pauta porque não tem novidade nenhuma. Se tivesse, a gente falava. Mas, enfim, o Trump está trabalhando por isso. O Trump ele trabalhou por um cessar-fogo que, apesar de não ser exatamente, enfim, não ser exatamente não, o que o Netanyahu pregava, de ser até oposto em determinados aspectos ao que o Netanyahu pregava,
Por outro lado, ele deu para o Netanyahu uma possibilidade de sair por cima no cessar-fogo, e agora ele está tirando a Turquia da jogada também para agradar o Netanyahu, né? O Trump é um excelente cabo eleitoral para o Netanyahu, e essa não participação da Turquia é uma excelente prova disso. O que vem de novidade aí, enfim, é que a Itália parece ter sido, né? Isso não é confirmado oficialmente, mas parece que o Aritz trouxe esse furo e aparentemente se trata de uma notícia verdadeira. É o primeiro país a ter confirmado o envio de soldados, que ainda obviamente não aconteceu, mas que vai enviar soldados para participar da Força de Segurança na faixa de Gaza. Quantos soldados? Isso é um número decisivo, um número relevante, significativo de soldados. Nós não sabemos. Tampouco quando eles vão chegar, porque a gente precisa ter uma organização melhor disso. Parece que já estão começando a trabalhar as lideranças por trás desse governo provisório na faixa de Gaza, e já também estão começando a trabalhar a ideia de como a autoridade palestina vai fazer parte desse governo, pelo menos no segundo estágio da segunda fase, quando esse governo de tecnocratas e diplomatas passaria o poder para lideranças locais. Aparentemente, Israel já está preparando um discurso, está começando já a trabalhar junto ao governo Trump, um discurso para poder justificar a presença da autoridade palestina em Gaza, porque o Netanyahu prometeu que isso não aconteceria. Mas não tem, simplesmente não tem outro grupo palestino que possa fazer isso. A gente viu que a principal a gente falou isso na semana passada, a principal gangue, o principal enfim, grupo que rivalizava com o Hamas em Gaza, que foi apoiado por Israel, teve o seu chefe assassinado na semana passada, linchado, né, até ser morto na semana passada. E não existe outra opção de um poder que possa rivalizar com o Hamas, talvez em primeiro momento até cooperar, do que a autoridade palestina. Não existe outro. Então, parece que as mensagens são de que o governo israelense precisa entubar essa situação e começar a preparar o discurso, porque isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E essas são as novidades que não são tão certas assim essa semana, né? Tem violação de cessar-fogo, tem princípio de país que manda tropa, tem um avanço tímido e pouco consistente na inserção da fase 2. Nada de grandes novidades no front. Gaza segue, enfim, um desastre completo, sem retirada das tropas israelenses, sem desarmamento do Hamas, sem perspectiva de futuro. E a gente, enfim, vai praticamente fechar o ano dessa maneira. Eu queria comentar, mas as suas últimas sentenças aí, basicamente o meu comentário. Gaza continua um desastre. Continua tudo da mesma forma, né? Sem avanço no campo dessa, sei lá, diplomacia, sem avanço em outros campos e nada muda. A população de Gaza continua morrendo de frio, continua morrendo de doenças mil, continua morrendo em bombardeios, enfim. Nada muda no inferno de Gaza. Bom, vamos então à nossa próxima notícia, gente, que a gente geralmente não costuma muito comentar, né? Ou pelo menos nesse bloco da guerra, a gente não costuma comentar sobre atentados terroristas que acontecem fora de Israel, mas comentaremos esse atentado que aconteceu na Austrália, no dia 14 de dezembro, no último domingo, quando dois atiradores, o pai e um filho, né? O Sajid Akram e o Naved Akram, que era o seu filho, abriram fogo contra um evento da comunidade judaica de Sydney, na Austrália, que acontecia na praia de Bondi. 15 pessoas foram mortas nesse evento, nesse atentado terrorista. Mais de 40 pessoas ficaram feridas. Entre os mortos, uma criança, um rabino, um sobrevivente do Holocausto. E um dos atiradores, né, o pai, foi morto, o filho foi preso e o filho foi desarmado por um outro, né, residente na Austrália, chamado Ahmad El Ahmad, que um cidadão muçulmano que foi e simplesmente derrubou, né, tirou a arma da mão do Naved Akram, né, que foi quem terminou aí o negócio vivo, e fez com que pelo menos ele parasse de atirar lá na multidão de judeus que estavam sendo mortos. Enfim, temos agora um terrorista morto, 15 judeus mortos, um terrorista preso
e um herói, Ahmed El Ahmed, que foi ferido pelo pai, né, quando ele desarmou o filho, e agora já se recupera. E, enfim, essa é a notícia que a gente tem até o momento, e aparentemente os dois têm ligação aí com o Estado Islâmico. Bom, João, vou comentar mais para frente, mas só para passar a bola para você, a gente está aí 80 anos depois do Holocausto. Judeus continuam sendo caçados à morte, mundo afora. Pessoas tentam culpar o que aconteceu em Gaza, os dois últimos anos aí de guerra por conta dos atentados terroristas. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte: é, terrorista é terrorista. Quem matou os judeus na Austrália não estava relacionado com o conflito. Ele é um antissemita e a culpa é dele. A culpa não é de ninguém mais. Pois é, na verdade, eu quero. Assim, como você comentou, né? A gente não costuma falar dessas coisas que acontecem fora de Israel, mas os ministros israelenses estão dançando em cima do sangue fresco das vítimas, né? Acusando, assim, acusando o primeiro-ministro da Austrália de ter criado um cenário que favoreceu a ação dos terroristas, porque permite manifestações com slogans e porque proibiu a entrada do Simcha Rothman na Austrália, dele e da Ayelet Shaked, enfim, e o Netanyahu ainda disse que ele se dizer a favor do Estado palestino foi um prêmio ao terrorismo e encorajou os terroristas, né? E do mesmo jeito que você falou, e eu acho que isso tem que deixar muito claro, né, que a culpa por esse atentado não é do Netanyahu, a culpa por esse atentado não é do genocídio em Gaza, não é de nada disso. Quem mata judeus na Austrália está cometendo um crime racista e não tem justificativa para racismo. Você pode explicar que alguns fatos podem gerar reações como essas, mas não tem justificativa moral para isso, né? Você pode explicar, por exemplo, que o Tratado de Versalhes e o revanchismo gerado pelo fim da Primeira Guerra gerou o nazismo. Isso não quer dizer que então o nazismo está na conta dos franceses e dos ingleses, o Holocausto, ou o que seja. Está na conta do Hitler, né? Está na conta do Hitler e está na conta daquelas pessoas que colaboraram com o nazismo. E do mesmo jeito que isso agora, tipo, as ações de Israel, do governo israelense, elas geram um ambiente que aumenta o antissemitismo? Geram, mas isso quer dizer essa é a pior reação possível às ações do governo israelense. E as pessoas que optam pelo antissemitismo estão erradas. É a mesma coisa que o cara dizer que, é, as ditaduras árabes e o Islã radical é o que geram a islamofobia, né? Então você bota na conta aí do Irã quando um grupo de extrema direita na Europa vai lá e apedreja uma mesquita. Não, não é, tipo, não é, o apedrejamento da mesquita tem que ficar na conta da extrema direita da Europa, não do Irã. Enfim, é isso que a gente tem que deixar muito claro. Se as pessoas escolhem o pior caminho, se elas escolhem reagir da pior maneira, a culpa é delas que escolheram reagir da pior maneira. Você tem uma maneira de escolher, e eu ainda vou dizer, enfim, eu vou prolongar isso, porque eu acho que aí eu vou responder também a essas pessoas que botam na conta do Netanyahu e também ao governo israelense, que começou a culpar o governo australiano, um revanchismo ridículo, né? Pelo atentado, dizendo como se tivesse um pingo de responsabilidade. Primeiro, né, que vocês que o Simcha Rothman e a Elliot Shaked tiveram entrada proibida na Austrália, mas o David Irving, que é um dos principais negacionistas do Holocausto, também teve entrada proibida na Austrália. Então não dá para dizer que o governo da Austrália premia antissemitas. Não sei se vocês lembram da Red Tamimi, que foi uma menina que foi presa por Israel por estar confrontando um soldado e passar a ser um símbolo da resistência. Enfim, ela é. Bom, o pai dela, por causa dos comentários da Red Tamimi, foi proibido de entrar na Austrália, né? Porque ela tem feito comentários antissemitas, né? E quando eu digo antissemita, não é antissemita. Ela diz que a luta dela é contra todos os judeus do mundo. E esses vídeos estão aí disponíveis na rede, para quem quiser ver, tá no Twitter, tá no YouTube, onde vocês quiserem procurar, vocês vão achar esses comentários feitos por ela. O pai dela teve sua entrada proibida na Austrália por conta disso. Então, você dizer que essa não entrada, que eles proibirem a entrada de judeus aumenta o antissemitismo, eles também proibiram a entrada de antissemitas, né? Aí dizer, porque ele reconheceu o Estado palestino. Olha, o terrorista era do ISIS, era do Daesh, que é o nome do grupo, né? O Daesh não está nem aí para o Estado palestino.
O Daesh não está nem aí pro fato do primeiro-ministro da Austrália ser um social-democrata de centro-esquerda que disse a favor do Estado palestino. O Daesh é contra a existência do Estado de Israel, que a Austrália reconhece. Eles são contra, enfim, eles são a favor do califado. Um terrorista do Daesh, ele não precisa que o primeiro-ministro da Austrália condene ações de Israel ou não para realizar um atentado contra judeus. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele toma essa atitude porque essa é a maneira de atuar desse grupo. Eles matam pessoas inocentes em nome da sua fé, enfim, que acredita, da sua fé professada da forma mais extremista possível. Então você vir me dizer que é uma reação ao que acontece em Gaza, ou que é porque a Austrália dá palco permite que o antissemitismo aconteça. O Daesh faz atentado na Austrália, como faz na Alemanha, como faz nos Estados Unidos, como faz em Israel. Então não tem nada a ver a Austrália. Então, aí falar porque na Austrália eles permitiram que nas universidades façam campanhas anti. Beleza, o Trump, em teoria, não permitiu. E teve atentado contra os judeus nos Estados Unidos também. Então esse é um papo ridículo de que a declaração do primeiro-ministro da Austrália tenha facilitado a ação de terroristas. Quem facilita a ação de terrorista é a polícia quando falha na hora de prever um ataque como esse. Enfim, essa é a situação. Não é o primeiro-ministro. O primeiro-ministro da Austrália não fez nenhuma declaração pró-terrorismo. E eu não estou aqui para defender nem para criticar. Enfim, não acompanho politicamente como é que é a situação na Austrália, mas não tem absolutamente nenhum registro, nenhuma declaração dele antissemita, pró-terrorismo, nada do gênero. Pelo contrário, ele tem declarações condenando o Hamas e condenando o 7 de outubro. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, como não tem nada a ver com o que aconteceu em Gaza com esse atentado. Esse atentado, ele é uma ação de um grupo extremista, terrorista, que mata não muçulmanos e também muçulmanos ao redor do mundo em nome de um dogma religioso, de uma doutrina extremamente radical. Eles matam muçulmanos xiitas também, matam muçulmanos sunitas que não seguem a liderança do califa, do Daesh. Mataram um monte de gente na Síria, mataram um monte de gente no Iraque, muçulmanos principalmente. Mataram um monte de gente, um monte de cristãos também, em lutas contra eles, e matam judeus também. Não tem novidade nenhuma nisso aí. É antissemitismo. No caso do Daesh, é mais um dos anti deles. Então, coloca isso de lado. Esse foi um atentado contra a comunidade judaica na Austrália. Tem absolutamente nada a ver com Israel. E mesmo alguém possa ligar, mas aquelas pessoas ali, a maioria deles são pró-Israel. Você não tem como saber quem está atirando. Você não tem como saber, você não pergunta pra ninguém. Dois, e se fosse? Né? Então você tem que matar essas pessoas? Então você tem que sair matando criança também, porque morreu criança ali também, né? Exato, exato. Isso que eu ia É, falar. Uma menina de 10 é. anos, né? Pois é. Então, não tem absolutamente nenhuma justificativa para isso. Esse caso não tem que ser politizado. Assim, politizado nesse sentido. Não tem que ser buscar contextos e compreender. Esse caso tem que ser tratado como um atentado antissemita contra a comunidade judaica ali. E se foi realmente o Daesh, tentar entender o que está acontecendo para o Daesh estar conseguindo voltar a fazer os atentados nesses lugares e ser combatido da maneira como tem que ser combatido. Aí não tem mais nada para ser debatido nesse sentido. Bom, queria te fazer alguns comentários nisso também, até porque eu fui pego de surpresa hoje pela manhã. Mexeu muito com o atentado de uma forma geral, já tinha mexido muito comigo, né? Eu até publiquei no Twitter, eu refiz um repost, né, de um post que eu tinha feito há um ano atrás, contando uma história de um item que tem lá no Yad Vashem, no Museu do Holocausto, que é uma Hanukkah, né? Que é o candelabro que a gente acende agora nessa festa de Hanukkah, né? Que a gente comentou lá no início do episódio, que a gente está na terceira noite, né? Cada noite a gente vai somando uma vela até a oitava noite. Então hoje a gente acendeu 3 velas na Hanukkah e lá nesse post que eu coloquei no ano passado fiz agora o repost. Eu conto a história de uma Hanukkah que tem lá no museu, que ela pertencia a um rabino de uma cidade na Alemanha, a cidade de Kiel, na Alemanha. E, enfim, tem toda a história lá no Twitter. E me chamou muita atenção, né, que no mesmo dia em que a foto, no mesmo período, né, da festa de Hanukkah, foi tirada em 1932 essa festa, essa foto, a gente tem no mesmo período mais judeus sendo caçados a tiros em outro canto do mundo, não na Alemanha, mas agora na Austrália, lá no outro canto do mundo.
Isso já tinha me chamado muita atenção, né? Porque, porra, a história se repete, né, cara? A gente está aí 80 anos depois do Holocausto e ainda tem gente caçando judeu no outro canto do mundo. Judeus sendo mortos por serem judeus. Essa é uma coisa que é absurda de ainda estar acontecendo, né? É uma coisa absurda. E o que me chamou muita atenção, João, e aí você falou da questão da instrumentalização, né? Que foi também parte do meu comentário lá na introdução, que pessoas culparam Netanyahu por isso. O governo de Israel fez, né, como você bem colocou, de instrumentalizar também a política. O governo instrumentaliza isso de uma forma puxando para a direita, né, falando é isso aí, enfim. Tudo que você comentou agora, relacionado, tudo que você fez agora no comentário, né, explicou aí muito bem como é que o governo fez isso, e também outros setores, né, tentando puxar isso e jogar nas costas do governo de Israel, do genocídio em Gaza e tudo mais, né? Ou seja, a gente vê essa divisão que ainda continua daqueles lá defendendo a guerra e dos outros que indo contra a guerra, ainda também instrumentalizam um atentado terrorista para o seu próprio discurso político. Isso é uma parada muito bizarra. Isso é uma parada muito bizarra. E para além disso, o que me chamou muito a atenção é a normalização da morte de judeus. Atentado, e isso acho que também faz parte dessa super como é que chama? Radicalização fascista de uma forma geral, que ela impede o diálogo e ela demoniza qualquer relação de judeus com o Estado de Israel. Essa demonização dessa relação é o que tem permitido essa normalização da morte de judeus. Essa demonização da relação entre judeus e Israel, ou seja, judeus na diáspora e o sionismo, ela tem permitido a normalização do assassinato de judeus na diáspora. E isso é muito bizarro, é muito absurdo. Porque se a gente tivesse um atentado terrorista onde outras minorias tivessem sido alvejadas, a gente estaria vendo aí o mundo inteiro falando. Realmente, eu não sou um cara que vem aqui no podcast e fico reclamando aí que o mundo não fala, o mundo fala. Eu nunca fiz isso no podcast. Nunca fiz isso. Que isso é uma coisa que o whataboutismo, né? Ei, o resto, né? Eu nunca fiz isso, mas essa é uma coisa que dessa vez eu sinto a necessidade. Eu não tenho como não fazer, né? Se fossem outras minorias sendo alvejadas a tiros, caçadas a tiros, a gente estaria vendo hoje aí hashtag, porra, doação, cacete de asa voando para ajudar e para fazer alguma coisa. Quando se trata de judeus, a gente vê o silêncio, a gente vê a normalização do assassinato de judeus. Isso é uma coisa assustadora. 80 anos depois do Holocausto, a gente continua vivendo dentro da mesma história, sendo que agora setores que por muitos períodos da história buscaram diálogo, buscaram avançar na questão de direitos e direitos humanos, hoje se silenciam mais uma vez quando se diz respeito aos judeus. Isso aí é realmente muito bizarro. E por que que isso me pegou de surpresa? O que eu falei, né, que isso mexeu muito comigo, além, né, de tudo isso que vocês já podem é, perceber, né, de como isso mexeu comigo, como esse atentado mexeu comigo. Hoje eu fui guiar, né, eu sou, enfim, para o ouvinte aí que não sabe, não tem essa informação, eu trabalho como educador, né, como guia no Museu do Holocausto, no Yad Vashem, e hoje, quando eu fui guiar, eu sabia que era um grupo de meninos que falavam inglês, né? É, eu achava que eram sul-africanos e quando eu cheguei lá eu descobri que eram australianos, meninos australianos de 16, 17 anos, que são membros da comunidade de Cisne e conhecem todas as pessoas que foram mortas. Inclusive, um desses meninos voltou, estava aqui em Israel com um grupo e voltou para Cisne porque o pai dele foi morto. E isso é muito louco, isso é uma coisa que é muito difícil de lidar, né? A gente não pode normalizar uma situação como essa, a gente não pode achar que judeus sendo mortos em qualquer lugar do mundo é justificável e é uma coisa que tá de boa acontecer. Não tá de boa, não é de boa acontecer, isso não pode ser normalizado, isso tem que acabar. A luta contra o antissemitismo tem que ser uma luta de todos e de todas,
como é a luta antirracista, como é a luta anti-homofobia, como é qualquer luta que prevê a defesa de direitos humanos, né, contra a perseguição e a discriminação de minorias. O antissemitismo tem que entrar nisso aí, e hoje ele está fora. Bom, é isso. Terminei, cara. Vamos lá para o segundo bloco, para a gente tratar de questões da política interna essa semana. Bom, João, vamos começar aí, cara. A coisa na política interna continua boa, né, cara? Continua ali, tá tudo fantástico aqui em Israel. Suprema Corte, João. Suprema Corte decidiu por unanimidade cancelar a demissão de Galit Barav Miara. O governo já tinha aprovado a sua demissão, querem dividir o seu cargo também, né, em duas partes e tudo mais. E chegou, obviamente, à justiça, porque foi feito de forma ilegal, né? Não correta, como manda o figurino, e agora a Suprema Corte decidiu que que essa demissão deve ser cancelada. E o que que fez, João? Na verdade, tanto, né, o Yariv Levin, que é o ministro da Justiça, quanto o Shlomo Kerry, que é o ministro das Comunicações, fizeram, simplesmente falaram que o governo não deve cumprir a decisão judicial. Bom, eu acho que o Netanyahu, no final das contas, vai cumprir a decisão judicial. Eles não vão passar por cima da justiça, porque o Netanyahu tem feito isso no último período, né? Ele acaba acatando a decisão da justiça. Porém, a gente está a cada dia que passa mais perto dessa crise institucional explodir. Eu acho que essa crise institucional ela vai explodir daqui a muito pouco. Nesse caso da conselheira jurídica, da demissão da conselheira jurídica, que o governo tomou a decisão em, como foi na votação da Suprema Corte, eles até disseram isso, né? Foi uma decisão tomada às pressas em 2 dias, sem consultar ninguém, sem nenhum parecer jurídico, nem nada disso. Então eles montaram uma turma de 7 pessoas, que aqui em Israel não é que nem no Brasil, né? Que você tem aquelas turmas definidas. Aqui o presidente define quem vai julgar cada caso da Suprema Corte. Ele montou uma turma de 7 pessoas, e foi unanimidade. Todos os 7 disseram, dos 7 de 9, tá? Atualmente a gente está com 9 ministros aqui, em geral são 15. 15 a É, 13. agora eu fiquei na dúvida, porque a gente está tanto tempo sem a formação completa que eu já não sei. Pode ser até Mas 11 é, também, mas é talvez. porque Eu o sei que ministro da Justiça é não, número ímpar, né? o ministro da Justiça não convoca a comissão para nomeação de juiz, então, enfim. É. Mas a gente está com 9 só, e 7 votaram e foi unanimidade. Os 7 disseram que o governo não pode fazer isso da maneira como está tentando fazer. Não é que eles disseram que vocês não podem fazer isso. Cristãos, vocês não podem fazer isso da maneira que estão tentando fazer. Vocês precisam levar isso para a comissão. A comissão tem que ser presidida por um ex-ministro da Justiça que não seja ligado ao governo. E vocês têm que passar por essa comissão antes de tomar essa decisão. Eles têm que dar um parecer para que depois a gente possa avaliar a situação e ver se realmente faz sentido. Vocês têm que ter a argumentação necessária, né? E vocês não podem fazer dessa maneira, simplesmente vocês não podem. O governo estava se referindo à conselheira como advogada Galit Barab-Miara, porque eles estão tratando ela como demitida, né? Vocês que acompanham a gente há mais tempo viram que o ministro da Justiça, Yariv Levin, chegou a trocar a chave do gabinete dela, do Ministério da Justiça, para ela não entrar no gabinete para trabalhar, no escritório. Enfim, e a Suprema Corte vetou. E aí, imediatamente, o Shlomo Kerry, que é clássico dele, ele sempre faz, é aquele cachorro que late pra caramba, né? Ele sempre faz a mesma coisa, disse que não tem que cumprir essa decisão, e o Levin disse também a mesma coisa, que, não, que o governo não deveria fazer caso da decisão da Suprema Corte, porque a Suprema Corte não pode obrigar o governo a trabalhar com uma conselheira jurídica em quem eles não têm confiança. Então deveriam permitir que ela seja trocada. Mas a Suprema Corte não vai mudar de opinião e é muito complicado que o governo agora decida ignorar a Suprema Corte. Eu acho que é muito, muito complicado. O Netanyahu, ele por lei, ele é proibido de se meter em questões que envolvam a justiça. Então ele não pode fazer comentários sobre isso, né? Porque há conflito de interesses. Nesse caso, a conselheira jurídica é responsável pela acusação ao Netanyahu. No caso, não foi ela que fez, não foi ela que aceitou a acusação. Quem aceitou a acusação contra o Netanyahu foi o Avichai Mandelblit, que era um conselheiro jurídico anterior a Galit Barab Miara, que foi indicado pelo próprio Netanyahu, porque tinha sido secretário
do Likud e do governo, ou secretário do governo em outro momento da carreira política do Netanyahu, e ele aceitou a acusação feita pela polícia. E há um claro e cristalino conflito de interesses na participação do Netanyahu em decisões como essa. Alguém tem como garantir que ele não participa nos bastidores? Não, ninguém tem como garantir isso. Mas ele não pode se expressar sobre isso. Nem para o bem, nem para o mal. Ele não pode dizer, não, Levin, a gente tem que aceitar a adesão da justiça. Né? Em teoria, ele não pode, ele usa isso a seu favor, mas ele também não pode propor que a adesão da justiça não seja, que não seja levada em consideração pelo governo. Então, quando gente do governo Netanyahu chama a conselheira jurídica de advogada, ele fica quieto e alega: eu não posso falar nada sobre isso. Né? Para ele é muito cômoda essa situação. É, eu não acho que o governo vai descumprir uma adesão judicial nesse caso, porque tem que ter muita bala na agulha, né, nessa situação. Porque vamos supor que a conselheira jurídica ela deu um parecer que tem a ver com um exército. E os caras do exército eles vão descumprir a determinação da conselheira jurídica? Né? Essa é a grande pergunta. Eles vão contra uma adesão da Suprema Corte? Se eles fizerem isso, aí a crise institucional ela fica um passo de uma guerra civil. E eu acho que o governo não tem força ainda para poder comprar essa briga, né, de descumprir uma determinação judicial numa situação que envolva a conselheira jurídica. Né? Agora, eu tenho acho que outros dois casos aqui que a gente está muito perto de ver o governo tentando descumprir uma adesão judicial. Tá? Uma delas veio logo depois desse caso, que é o Yariv Levin, né, o ministro da Justiça. Ele foi até a Suprema Corte e ele disse o seguinte: ó, eu não consegui encontrar a pessoa para fazer a investigação sobre a procuradora do Exército, né, quem acompanha a gente sabe do que eu estou falando. Então eu peço que vocês reconsiderem a possibilidade do Remo, que é o responsável por analisar críticas contra o sistema judiciário, né, a ser o investigador desse caso. A Suprema Corte já tinha dito que ele não podia ser, que isso não competia a ele, e ele não era a pessoa adequada para fazer isso, que ele não podia ser. O Yariv Levin ficou irritado com isso, nomeou esse cara mesmo assim, a Suprema Corte disse: você não pode. E agora ele voltou, foi até a Suprema Corte e pediu para que eles reconsiderem essa proibição. Ou seja, isso mostra que o Yariv Levin, com tudo que ele tem, tipo de desafiador e blá blá, no final das contas ele sabe que ele ainda não pode comprar essa briga com a Suprema Corte da maneira como ele gostaria, de dizer quem manda sou eu, acabou, não vou obedecer vocês. É, mas tem um caso que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o Ben-Gvir, que pode para mim ser um caso de divisor de águas aí, do governo dizer: não vou, não vou, não vou obedecer à determinação de vocês. Eu não acho que isso vai acontecer, porque eu acho que a Suprema Corte vai meter o galho dentro, e não vai tomar a decisão que eles deveriam tomar. Mas eu vou guardar isso para quando for o momento adequado para falar sobre esse tema, porque ele tem um tópico especial no nosso episódio de hoje. Bom, são 15 juízes mesmo, João, na Suprema Corte, e a gente está com 11 agora, né? Então, porque, como você bem colocou, o Yariv Levin se recusa, né, a convocar a comissão que é responsável por nomear juízes, né? E é tudo parte, né, dessa crise institucional, na verdade, cara. Assim, a crise institucional ela já existe, né? Porque a gente tem um governo hoje que se recusa a não só, né? Eles tentam fazer de tudo para não aceitar nenhuma resposta do sistema judiciário. E é interessante o seguinte também, né? Hoje a Suprema Corte de Israel já é considerada por muitos como uma Suprema Corte conservadora, né? Ou seja, com muitos juízes conservadores, com mais juízes conservadores do que juízes liberais. Porém, esses juízes conservadores, muitas vezes no que diz respeito ao golpe autocrático, eles não estão sendo, assim, no caso, conservadores, não estão indo com o golpe autocrático. Eles têm se mantido ainda, né, do lado da democracia liberal, né? Obviamente, isso pode quebrar a qualquer momento, né? Ainda mais se tratarem de questões relacionadas ao golpe que talvez importem menos para eles, né? A questão liberal e seja mais importante aí uma visão mais conservadora. Então, eles podem mudar um pouco de opinião. Mas, enfim, o que a gente tem hoje no país, né, é essa tentativa de desrespeitar qualquer decisão da Suprema Corte, e você, como essa questão dos juízes, né, da Suprema Corte, que ao invés de 15 a gente só tem 11, a gente tem assim uma série, mas uma série de cargos.
importantíssimos dentro do sistema, dentro do governo, né, de Israel, de uma forma geral, dos ministérios, que são todas pessoas que estão assumindo cargo temporariamente, né? Por exemplo, quem está no Malala, né, que é o órgão responsável pela relação entre o governo e o exército. É um cargo, quem está cumprindo esse cargo hoje uma pessoa com cargo temporário, né? Era o Itzhak Hanegbi, que ele saiu, o Netanyahu nomeou um temporário. Quem é o diretor-geral do Ministério da Casa Civil uma pessoa com cargo temporário. O presidente, o diretor-geral do Instituto Nacional de Segurança Social é cargo temporário. O diretor da empresa israelense de aviação é um cargo temporário. Quatro juízes do Supremo Tribunal, como a gente comentou, não existem. E quatro comissões no parlamento estão fechadas porque não tem líderes, né? Líderes das comissões, chefes das comissões. Ou seja, a gente está ali com uma série, e tem mais, né? E tem mais. Ou seja, a gente está com uma série de cargos que eles não estão sendo colocados, não estão sendo usados, né? Que não usados, né? Eles não estão sendo administrados por pessoas que deveriam estar fazendo isso. Ou seja, a gente já está dentro dessa crise institucional que o Estado vai trabalhando, vai atuando, vai se organizando de forma menos efetiva, o que vai gerar um caos, né? E o caos, como a gente sabe, é importante para o governo, né? Então, assim, essa crise institucional, de uma forma geral, a gente já está vivendo ela. A questão é quando o governo vai dar esse passo, que ele vai simplesmente virar para a Suprema Corte e falar: meus amigos, agora é comigo mesmo. Né? O Netanyahu vai falar: vem cá, eu já sou o líder do executivo, eu já controlo o legislativo, porque essa é uma outra questão, né, dessa crise institucional. O legislativo hoje em Israel, ele não existe, né? Porque qual é a função do legislativo, né? Você legisla e você também faz ali uma crítica ao governo, né? Você vê o que o governo está fazendo e muitas vezes você vai falar, não, não é por aí, é contra e tudo mais. Só que na política israelense hoje, o governo, os parlamentares da situação, eles são o governo, né? Eles não tem essa questão de você tentar, de alguma forma, você fazer alguma coisa contra o governo. Não contra o governo, mas, né, em oposição ao que o executivo queira. Essa é a questão, não é contra o governo, é em oposição ao desejo do executivo. Não, hoje é ao contrário, o executivo manda o parlamento fazer, né, a oposição, a situação fazer, e a situação faz. Então já não tem essa crise institucional, ela já existe, porque não há mais uma independência entre o executivo e o legislativo. E agora o que o governo quer é também o fim da independência do judiciário. E aí é o ponto, né? Quando é que eles vão dar esse passo? Que vão decretar o fim da independência do judiciário. É isso. Vamos para a próxima, cara. Vamos para a próxima, porque é no mesma linha, como você comentou, né? A próxima notícia do bloco, que ela cabe aí também dentro dessa mesma questão, porque, como a gente sabe, vamos entrar aí no Ben-Gvir. Benito, cara, quanto tempo eu não chamo ele de Benito Gvir? É isso aí. Enfim, o Ben Gvir assumiu o cargo, foram várias petições ali pedindo, falando que ele não poderia assumir por conta de diversas questões do passado dele e tudo mais. E depois surgiu a questão de como ele estava atuando como ministro, ou seja, ele, ministro da Segurança Pública, interferindo diretamente na atuação da polícia, dizendo como a polícia deveria agir. Né? Isso é uma questão ilegal, isso não é permitido, afinal de contas, a polícia não é a milícia do ministro. E foi nisso que ele queria transformar a polícia, e na verdade, é nisso que ele transformou a polícia. Né? E por conta disso, a procuradora falou que poderia ter um problema aí com o Bank. Ele já tinha sido tomado ali uma advertência, um cartão amarelo. A procuradora falou que ele não podia mais interferir no dia a dia da polícia. Ele continuou fazendo isso. Outras petições, outros apelos, né, foram apresentados ali ao Supremo Tribunal de Justiça, que disse, né, que pode ter problema aí com o Ben-Gvir, né, que ele tem que ser afastado, e agora o Netanyahu disse que não, que essa decisão ela não vai ser, ela, enfim, ela é ilegal e é uma decisão política, e agora a gente pode realmente entrar aí em mais uma etapa dessa crise entre o legislativo, ou entre o executivo e o judiciário. Até porque, João, como a gente sabe, aí sim, né, se o Netanyahu tiver de demitir o Ben-Gvir, o governo vai cair.
teoria, ele pode perder esses seis aí que se os ultra-ortodoxos não abandonam, ele mantém. A questão é que eu acho que se o Netanyahu demite o Ben-Gvir por uma decisão judicial, ele perde o apoio também do Smotrich e provavelmente também de alguns membros do Likud que vão forçar o Netanyahu a ir para eleições para responder à Suprema Corte. O Ben-Gvir vai ficar muito feliz de ir para eleições numa situação como essa, porque ele vai poder se dizer o perseguido pela justiça. É o cenário dos sonhos dele, né? Para ele, inclusive, roubar votos do Likud. E o Likud, para não perder muitos votos para o Ben-Gvir, teria que realmente convocar eleições. Mas eu tô achando que a Suprema Corte vai ficar enrolando nesse ponto. Não vai comprar a briga que deveria comprar, porque, pô, o cara transformou a polícia em Israel em polícia política, né? E a conselheira jurídica, ela disse, ele fez um acordo comigo e não está cumprindo. O Netanyahu mandou hoje uma carta para a justiça pedindo para a justiça não considerar esse pedido da conselheira jurídica, dizendo que o ministro não pode ser demitido por causa das suas posições políticas e que isso é uma perseguição política que cabe só ao primeiro-ministro de escolher quem vai ser ministro e não do seu próprio governo. Essa é uma cartada ridícula que o governo sempre usa, né? Patética, como cabe ao primeiro-ministro decidir quem vão ser os ministros. É óbvio que cabe ao primeiro-ministro decidir quem vão ser os ministros. E cabe aos ministros cumprir com o que a lei determina. O cara está descumprindo com o que a lei determina. Então ele não pode sair, só se o primeiro-ministro decidir que ele vai sair, se o cara pode cometer infrações à vontade, fazer acordo com a justiça, não cumprir esse acordo, e ele só sai se o primeiro-ministro decidir. É tão ridículo, é tão absurdo esse argumento. A gente sabe que ele funciona somente como narrativa, né? Como, por exemplo, Netanyahu disse o herói na Austrália, né, que combateu os terroristas, inclusive foi ferido, foi parar no hospital, ele disse que foi um judeu. O nome do cara é Ahmed Ben Ahmed. Não tem nome mais muçulmanos que esse. Ahmed é uma variação de Muhammad. Mahmoud, Muhammad, Ahmed, é tudo a mesma variação. É o profeta do Islã. Porque depois começou a ver que elas foram dizendo: ah, não, porque na verdade esse cara ele é um cristão maronita que veio do Líbano. Cara, eu não conheci, eu conheci muitos árabes cristãos aqui, nunca vi nenhum cristão que chama nem Muhammad, nem Mahmoud, nem Ahmed. Muito menos que o sobrenome também é Não Ahmed. tem, não Pois tem. é, eu tô falando, até pode ter um aqui e outro ali, né? Mas é a mesma situação de que um judeu que se chama Jesus. Não tem. Tipo, pode ter um aqui, outro ali. Mas é muito difícil. Agora, um cara que tem esse nome e sobrenome Ahmed, tipo, o sobrenome é um sobrenome islâmico. Tipo, é que nem Cohen. Um cara que se chama Cohen e o cara ser. Ah, talvez o cara tenha se convertido, mas assim. Pô, peraí, né? Judeu o cara não é. Vamos combinar. Um cristão maronita é muito difícil, porque o cristão maronita dificilmente vai ter um nome e sobrenome islâmicos. Judeu com certeza não. Agora, enfim, eu estou fechando esse parênteses por quê? Porque isso entra, a narrativa não precisa ser verdadeira. O Netanyahu ele pode soltar uma dessas e a base dele está satisfeita com, tipo, não vai procurar para saber se ele está falando a verdade ou não. E a mesma coisa tem a ver com a questão do Ben-Gvir. A carta dele dizendo que só o primeiro-ministro é prerrogativa do primeiro-ministro decidir quem vão ser os ministros, demitir e contratar. É tão vagabundo esse argumento sabe aquelas vezes que você tem contato com uma informação, né? Tipo, e você de repente sente uma raiva por dentro e fala, cara, eu não tô acreditando que eu tô lendo isso. Assim, que é uma raiva. Eu tenho uns ataques de fúria nesse momento. Eu não grito nem nada disso, não, mas vem uma coisa dentro de mim e fala assim, cara, não pode ser que eu tô lendo isso. Né? Assim, tipo, não pode ser verdade que eu tô lendo essas palavras aqui agora. Tipo, que o cara tem a cara de pau de soltar uma dessa, de mandar uma carta pra justiça mandando uma dessa. E a Suprema Corte, ela tem que olhar pra tudo e falar assim, pô, a gente demorou 3 anos para demitir esse cara. 3 anos a conselheira jurídica demorou para dizer para a gente que esse cara não pode ser ministro. E a gente descartou uma petição não, um apelo, né, mandado por alguns grupos de movimentos sociais, dizendo que o Ben-Gvir não devia poder nem ser nomeado ministro por conta do histórico dele criminal. A Suprema Corte, como chama isso aí, indeferiu esse pedido. E, e eles estão olhando para a situação agora, que já que eles estão pensando? Cara, assim, eu não consigo imaginar outro cenário senão os caras pensam assim: caralho, a gente fez merda, mas agora, se a gente aceitar isso aí, a gente vai comprar uma briga danada, que eu não sei se a gente está com condições de ganhar. Por isso que eu acho que eles vão aceitar, que eles não vão. Eles vão enrolar. Eu acho que eles vão dizer nem que sim, nem que não. Eles vão propor que a conselheira jurídica e o Ben-Gvir entrem em acordo de novo.
que nem eles fizeram com o Yariv Levin e a conselheira jurídica. Decidam aí vocês juntos quem é que vai fazer a investigação contra a procuradora do Exército, né? Que é uma coisa patética, porque você tem o órgão que tem que fazer essa investigação é a Procuradoria. Eles vão fazer a mesma coisa agora, vão mandar a conselheira jurídica entrar num segundo acordo com o Ben-Gvir e vão dar tempo até as eleições sem afastar o Ben-Gvir para não comprar uma guerra política. Uma guerra poderia ser evitada há muito tempo, caso eles tivessem vetado a nomeação do Ben-Gvir, simplesmente a nomeação. E se ia desagradar 10% da população que votou no Ben-Gvir, ia. E daí? E daí? Se tem 10% de neonazistas, você não pode desagradar 10% de neonazistas com medo de quê? Tipo, ainda que tem outros 10, outros 15% que vão ficar sentidos porque não acham que esses caras são neonazistas e acham que ele tem. E daí? Pô, esse é o teu papel. Esse é, o teu, é você dizer isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Você quer que o rabo gira o cachorro, né? Tipo, Israel está indo por um caminho, enfim, eu nunca digo que os caminhos são sem volta, porque, porque eu acho que a sociedade ela já mostrou em diversos momentos que enfim, as coisas mudam com grandes acontecimentos na história, as coisas mudam. Então não tem tendências fixas, né? Não é, enfim. Agora, o que a gente não pode dizer sobre o clima, por exemplo, sobre ciências exatas, ou sobre a natureza, mas enfim, sobre ciências humanas não tem caminho sem volta. Mas você tem caminhos que vão causar um estrago tremendo, e que podem não ter volta. Ok? Não que eu determino não vai ter, mas que possa levar a gente para um caminho que depois não vai ter, não vai ter, não é que não possa ter, que não vai ter. Porque as pessoas que poderiam tomar uma adesão oposta, que poderiam tentar consertar isso, não vão mais querer ficar aqui, ou vão embora daqui, ou porque os outros grupos vão ganhar tanta força que eles vão matar, ou vão prender as pessoas que pensam diferente. A gente não está tão longe assim de um cenário desse. Não só aqui em Israel, mas acho que aqui é o lugar que mais radicalmente está acontecendo, pelo menos do mundo governado pelo que restou das democracias liberais. Aqui é o lugar que a gente está mais perto de ver esse tipo de coisa acontecendo. É, tá feia a coisa, meu caro. Tá feia a coisa. Vamos para a próxima, João. Vamos para a próxima, já que a gente está falando do Benga. Vamos lá para aí de novo, cara. Ben-Gvir, o Benito, continua aprontando e a sua polícia, milícia também. Essa semana, João, torcedores do Apoio Tel Aviv foram proibidos de entrar no estádio com camisas contra a polícia. Isso já tem acontecido algumas vezes, né? Eles têm aí, usam a camisa com fuck Bengvir, né? Só com as consoantes, né? E também muitas palavras de ordem contra a polícia. E eles foram proibidos de entrar no estádio essa semana. Quem quisesse entrar não poderia entrar com a camisa. Por outro lado, no jogo de ontem, que aconteceu em Jerusalém, entre o Beitar Jerusalém, que é o time da extrema-direita fascista, contra Beit Sarnin, né, que é o único time árabe aí que joga na Bnei Sarnin, né, não é Beit Sarnin, Bnei Sarnin, que é o único time árabe, né, que joga aí na Primeira Liga. Foi 2-1 para o Beitar em Jerusalém, e os torcedores estavam ali com uma faixa do movimento CAR, que é o movimento do rabino Kahana, né, que foi morto, era um terrorista judeu, enfim, um cara que não um terrorista, mas um cara que estimulava o terrorismo racista ao extremo, um americano, enfim, uma longa história aí. E fundou esse movimento CAR, que é um movimento fascista, que tem o seu símbolo, é um punho. É um movimento que é ilegal em Israel, ele foi retirado da lei, né, por conta de ser um movimento violento, terrorista, e torcedores do Beitar estavam com bandeiras desse movimento, com uma bandeira desse movimento nas arquibancadas, e absolutamente nada aconteceu. É isso, né, cara? A polícia de Ben-Gvir já virou a sua milícia pessoal. Pois é, e hoje no canal 11, né, um jornalista, eu não vi, né, porque eu estou gravando o podcast na hora que isso está sendo transmitido, mas um jornalista do canal 11, ele queria fazer um teste, ele queria ir para o estádio com uma camisa escrito Kahane tem razão, que é o Rabino Meir Kahane, que é o tutor do Ben-Gvir, né, que teve seu partido, como a gente falou, proibido pela justiça, por incitação à violência, ao racismo, e ele quis ver se essa camisa ele ia ser vetado de entrar no estádio ou não. Eu não sei qual foi, o que deu, se ele foi ou não, mas eu duvido que tenha sido. A camisa do apoio, ela tinha ela tinha um símbolo do apoio, uma camisa vermelha com o símbolo do apoio, e abaixo
três círculos com três símbolos, escrito um X, que é assim, contra essas instituições. Aí tava, um deles era o Maccabi Tel Aviv, que é o principal rival do Apoel Tel Aviv, a outra era a polícia, e a terceira era o carranismo, né? Era a corrente do Ben-Gvir. Eu até queria comprar essa camisa, mas agora eu tô com medo de comprar e ser preso se usar essa camisa na rua. Mas a polícia estava mandando cada um entrar e levantar o casaco e ver com que camisa eles estavam. E quem estava com essa camisa não entrava no jogo. Foram presas pessoas? Não, não foram presas. Mas não entravam no jogo. Né? Por quê? Porque isso é considerado incitação à violência e distúrbio à ordem. Né? É, Esse é um negócio. Tipo, você não pode fazer a crítica à polícia, né? Basicamente. Você não pode fazer a crítica à polícia. Que você não pode entrar no jogo de futebol. Basicamente, essa é a situação. O Ben-Gvir. E sabe o que é que a polícia corporativista dito que ela gosta disso? Os policiais gostam disso. Você tá vendo o ministro está defendendo a gente, não deixa de fazer crítica à polícia. Mas a crítica à polícia é essa polícia que eles são hoje em dia. A torcida do Apoio Tel Aviv, há 3 anos, não faria uma camisa dessa. Há 2 anos, talvez fizesse, né? Já com o Ben-Gvir no caminho, talvez fizesse. Mas essa camisa não veio à toa agora. Essa camisa veio depois de duas, três situações que a polícia meteu a porrada na torcida do Apoio Tel Aviv. À toa, por nada. Eu vi vídeo, é um negócio impressionante. Passando cavalo atropelando cabeça de torcedor na rua. Tipo, porque. Por nada, entendeu? E a torcida do Apoio Tel Aviv não é. Vocês estão pensando, a torcida organizada, tudo violento. Cara, a torcida do Apoio Tel Aviv, é óbvio que às vezes ela se mete em embate, mas tá longe de ser das torcidas mais violentas aqui em Israel. Tá longe de ser os ultras, né, que é a torcida organizada dele. A polícia persegue a torcida do Apoel Tel Aviv. Basicamente, essa é a situação. Do Bnei Sarnin, a torcida persegue a torcida do Bnei Sarnin. Em Sarnin, não tanto. A polícia mal tá ali no jogo. A torcida do Bnei Sarnin é uma torcida bem comportada aqui em Sarnin. Óbvio, tudo muda quando o jogo é contra o Betar Jerusalém, aí a situação é um pouco diferente. Mas eu fui em jogos do Bnei Sarnin aqui, a torcida é muito bem comportada. Até quase não canta, né? Até meio ridícula. Muita família vai no jogo do Bnei Sarnin. Eu tenho um aluno que mora em Sarnin e ele falou: eu vou eu, meu pai e meu irmão de 4 anos em todos os jogos do Bnei Sarnin em casa. Todos os jogos. Você vê muita família no estádio, tipo, até mais que o resto. Então, mas eles são a segunda torcida que a polícia, quando o jogo não é em Sarnim principalmente, mas vai atrás deles. Eu sei do Betar Jerusalém e do Maccabi Tel Aviv, que são torcidas que fazem confusão dentro e fora do estádio, né? Que vão bater em manifestante de esquerda quando não tem jogo. Esses aí não, esses aí estão livres para poder disseminar racismo, para poder ser violentos com quem quiserem e a polícia não faz nada. Não faz nada porque, na verdade, eles estão fazendo o trabalho que a polícia queria estar fazendo, com mais liberdade, que talvez chegue um momento que a polícia tenha essa liberdade para fazer o que eles fazem. Mas no fim das contas, boa parte da polícia quer mais é que esses caras desçam uma porrada em militante de esquerda, porque era o que eles queriam estar fazendo sem ser filmados, e aí quando esses caras fazem, pelo menos o trabalho que o ministro está mandando eles fazerem está sendo bem feito. É a milícia do Bengala. Ele queria montar a sua milícia própria. Ele continua fazendo isso, né? Então, alguns episódios atrás eu comentei disso, né? Que continua ainda a trazer jovens soldados da Polícia de Fronteira, que é chamada aqui Mishmar HaGvul, convocando, né? Pedindo aí voluntários que queiram entrar na Guarda Nacional, né? Que está sendo montada pelo Bengala, que essa aí vai ser a milícia total dele mesmo, né? A polícia, muitas vezes, ele tem embates aí com o chefe de polícia, de vez em quando não querem, que não gostam dessa interferência dele, mas no momento que ele constrói essa Guarda Nacional, tudo muda de figura, né? Mas a gente já vê que a polícia caiu mesmo, né? A polícia já é. E eu acho que é muito retrato também de quem são os policiais, né? De quem são essas pessoas dentro da sociedade israelense, do contexto social, econômico, enfim. Acho que é muito um retrato da própria sociedade mesmo, que o que está acontecendo na polícia, né? Então é isso. Essa semana, nessas últimas semanas também assim, tem tido uma onda muito, muito, muito grande. E aí eu já vou entrar na segunda notícia, né? Na próxima notícia aí, a gente essa semana, nas últimas semanas tem tido uma onda muito grande de violência contra motoristas árabes, principalmente em Jerusalém Oriental, inclusive com o TikTok, né? Como é que chama? Esses desafios aí do TikTok
que quem entra no ônibus e agride o motorista está publicando isso. Teve uma no meio do ano, no meio do mês passado, em um dia só 9 motoristas foram agredidos por gangues de jovens terroristas que entram no ônibus para agredir, fascistas, né? Que entram nos ônibus para agredir os motoristas, quebram os vidros, né? Dão porrada nos caras. O cara tá sentado ali com um cinto de segurança dentro da cabinezinha dele, não tem nem o que fazer. E isso tem acontecido muito, muito, muito em Jerusalém. Nas últimas semanas, eu falei que teve um dia que foram 9, ou seja, são dezenas de casos acontecendo e virou um trend no TikTok, né? O que é uma parada muito bizarra também, muito absurdo. E essa é uma onda de violência contra a população árabe aqui dentro que só vem crescendo, né? Só vem crescendo, só vem crescendo. E aí já emenda na segunda notícia que essa semana a gente teve aí muita questões aí envolvendo, né? A Garim Torani, né? Que é vamos dizer assim, o núcleo de Torá, né? Que vamos dizer assim, vamos colocar assim, cara, como se fossem assentamentos religiosos, né? Que são construídos dentro de regiões que são povoadas por árabes, né? Então é um Garim Torani, foi construído dentro da cidade do bairro de Yafo, né? Antigamente era o bairro árabe de Jerusalém, de Jerusalém, não, de Tel Aviv, né? Era uma cidade que ela foi anexada a Tel Aviv, né? Então hoje o nome é Tel Aviv Yafo, né? Yafo é a parte árabe. Hoje tem muitos judeus vivendo lá, inclusive o mercado imobiliário lá está expulsando a população árabe da região. E esse Garim Torani, né, esse núcleo religioso, ele faz parte, né, ele vive ali dentro e eles incitam constantemente contra a população árabe da região, como eles fazem contra qualquer população árabe de onde eles se encontram. Essa semana eles agrediram uma família, jogando neles ali gás de pimenta, e aí um sheik, né, da mesquita da região chamou essas pessoas, esses terroristas, sei lá como chamá-los também, mas enfim, de cachorros e foi preso pela polícia, João. Vem cá, cara, pode isso, cara, prender alguém por chamar outro de cachorro? Pois é, cachorro, para quem não entende, cachorro em alguns idiomas é uma ofensa, né? Em árabe é uma ofensa, em espanhol também, em português não é, né? Você pode chamar seu cachorro, se foi uma cachorrada o que você fez, mas assim, em árabe é uma ofensa pesada. É, Os muçulmanos não têm cachorro em casa, né? então, isso está mudando, né? Ah, é? É Existe uma tradição, né? o cachorro é considerado um bicho sujo para o Islã. Sujo, é. Mas isso tem mudado. Eu sempre faço, quando eu dou, enfim, fazendo um parênteses aqui, né? Quando eu faço minhas atividades com alunos árabes e judeus, eu sempre pergunto, né? Tipo, eu faço uns jogos, às vezes, para quebra-gelo, e eu pergunto quem tem animais em casa e tal. E aí eu sempre pergunto gatos. Tipo, porque a gente sabe já que muito poucos árabes vão ter cachorro, eles têm que achar coisas que têm em comum. Mas eu sempre pergunto, quem tem cachorro? E cada vez eu tenho visto mais alunos árabes Ó, levantando a mão quando eu interessante. pergunto quem tem cachorro. E eu conversei depois com alguns outros instrutores árabes também nesse programa que eu tô e eles disseram que não, que hoje em dia já tem algumas famílias que têm cachorro. Mas enfim, fechando esse parênteses, chamar de cachorro é uma ofensa em árabe, né? E agora, não chega a ser uma ofensa para. Primeiro que você não ofendeu ninguém especificamente, você ofendeu um grupo de pessoas que está fazendo uma coisa que você não gosta, né? Eu acho que já se usou expressões piores para se referir a outros grupos aqui em Israel e não aconteceu nada. Então a gente sabe claramente que essa prisão aí ela é uma prisão racista, né? O cara foi preso porque ele é árabe. Vamos botar aqui os pingos nos is. E não foi só o imã que foi preso, o sheik, né? Não foi só o sheik que foi preso. Foram presas outras pessoas 2, 3 dias depois, sob o mesmo argumento Perturbação da ordem de pública. perturbação da ordem, por exemplo. Então, algumas pessoas que frequentavam também essa mesquita. Agora, o que é um Garim Torani? Né? Garim Torani, a tradução literal para isso é semente bíblica, né? Nem bíblica, porque Torá não é Bíblia, a Bíblia é o Torá. Tanar. Torá é o Pentateuco, né? É uma semente pentatêutica, digamos assim. A tradução literal é essa. Porra, Mas, essa foi boa, hein, João? mas Torani, eles se referem a tipo estudantes da Torá, né? A pessoas que vão disseminar a Torá. Outro dia eu tive até um debate sobre isso nas redes, né? Enfim, sobre o fato de que os ultra-ortodoxos em Israel, eu acho que no mundo inteiro, né?
Eles estudam muito Torá, que é o Pentateuco, é a primeira parte do Tanar. Estudam muito Talmud, que é o livro de regras, né, de interpretações rabínicas sobre como ser judeu, mas eles não estudam quase nada dos profetas. É muito, e justamente é ali que está a ética do judaísmo, né, os valores do judaísmo, eles estão muito nos livros dos profetas. Você tem debate, vocês têm discussões dos profetas com Deus, se eu devo fazer isso ou não devo fazer, o ensinamento por trás da mensagem divina. Né? Eu acho os livros dos profetas, alguns deles, não todos, alguns são insuportáveis, tá? Mas alguns deles são muito interessantes, tem coisas muito interessantes ali, e eles praticamente não tocam nisso, nem os ortodoxos de maneira geral. Por exemplo, pra você ter uma ideia, o Ben-Gurion, que era um sujeito secular totalmente, ele era fanático por Bíblia, e ele citava profetas o tempo inteiro, nos discursos dele, em escritos dele, o tempo inteiro, ele não era o único, não. Vários dos expoentes da esquerda sionista citavam a Bíblia como referência cultural e moral, e muitas vezes eles citavam os profetas. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é à toa que eles dão o nome disso de semente da Torá. É porque para eles é tudo que importa da Bíblia. A Torá, que é onde estão as leis e os mandamentos, é tudo que importa. Os valores, eles não querem, porque os valores você tem que interpretar, né? E quando você tem que interpretar, você abre muito espaço para pensamentos diversos. Então eles não querem isso. É, e esses grupos eles têm se disseminado. Agora, como é que é a forma de atuação deles? Eles vão em bairros, geralmente com populações árabes, em cidades mistas, em regiões complicadas, e colocam ali um Garim Torani, que é um grupo de jovens que vai para esse lugar com a missão de colonizar esse lugar. Eles são os deputados árabes aqui de Israel, eles se referem aos membros dos Garim Toranim como mitnahalim, que são colonos, a mesma expressão que a gente usa para os colonos judeus da Cisjordânia. Porque eles vão para colonizar bairros e cidades árabes. Eles fizeram isso, eles fazem muito isso em Lod, eles fazem muito, que é uma cidade mista, que tem bairros árabes e judeus, eles vão lá e se infiltram nos bairros árabes, e bairros mistos, eles vão lá e se infiltram nos bairros árabes. Em Ramle, que é outra cidade, tem essas duas aí perto da cidade do Marquinhos. Eles fazem isso em Yafo, né, que é a parte árabe, tem mais árabes de Tel Aviv. Hoje em dia já tem mais judeu que árabe em Yafo. Jaffa, né, em inglês ou em português. Ah, é? Já tem mais judeu que árabe? Já. Yafo tem Ó, 70 mil pessoas, 2 terços são judeus. Só 1 terço é de árabes. Um papo de 25, 30 mil. uau. É, Pois é. Por exemplo, para você ter uma ideia, o kibbutz Kerem Shalom, que era um kibbutz do Hashomer Hatzair, que é o grupo mais à esquerda do movimento sionista, né? Que fica ali, onde fica a passagem de Kerem Shalom, entre Israel e a faixa de Gaza, bem perto da fronteira do Egito, mas um pouco mais para dentro. Ali era um kibbutz, né? O 7 de outubro foi muito traumático para eles. O pessoal que morava ali transferiu o kibbutz para um povoado, para uma comunidade no meio do Negev, no meio do deserto, chamada Ashalim, e quem foi morar naquele kibbutz? Um garim Torani. Então, assim, os sionistas ortodoxos, né, e esses mais radicais, eles estão com muitos planos também para ir morar na região próxima à faixa de Gaza. Acho que é uma maneira de você estar preparado para o momento que der para colonizar Gaza por dentro, eles já estarem ali pertinho. Então, isso deles estarem em Kerem Shalom, não tem lugar mais perto da faixa de Gaza que Kerem Shalom. Está na fronteira. O muro tem assim, a fronteira de Israel com a faixa de Gaza não é um muro que nem boa parte da Cisjordânia, né? A Cisjordânia também não é inteira muro. Muros são, sei lá, 20 quilômetros dos 140 quilômetros, são 20 quilômetros de muro. São nas partes urbanas. O resto é uma cerca. Em Gaza só tem muro em duas regiões. No Moshav Netiv HaSara, no norte, que também faz fronteira direta com a faixa de Gaza, e em Kerem Shalom, que é esse kibbutz ali no sul, que também tem um muro. Os caras estão ali, eles estão botando um garim Torani ali. E o que eles fazem em Yafo, parte da violência contra muçulmanos, quando acontece em Yafo, ela tem relação com a inserção desses garim Toranim. Esses caras, desse garim Torani em Yafo, são os caras que em 2023, antes do 7 de outubro, porque queriam fazer uma reza do Kol Nidrei do Yom Kippur, num centro de Tel Aviv com separação de homens e mulheres, que a prefeitura disse que não podia, que a lei municipal de Tel Aviv proíbe discriminação por gênero, então você não pode proibir, por exemplo, mulheres de entrar na região de homens em espaços públicos. Se quer fazer dentro de uma sinagoga, você pode.
em praça pública você não pode. A prefeitura proibiu, os caras mesmo assim foram fazer, e a população virou e falou assim: em Tel Aviv vocês não vão fazer isso. E não deixaram os caras fazerem isso, foi alvo de crítica, porque estão impedindo os judeus de rezar em Yom Kippur no Estado judeu e tal. Isso aqui, e aí eu vi até um cara interessante, o Tomer Pérsiko, falar isso: ó, não tá bom isso, porque pô, os caras estão impedindo o cara de rezar em Yom Kippur, que tipo, é uma coisa. Falei, cara, mas o cara decidiu provocar. O que ele tá fazendo ali é cruzar mais uma fronteira. É dizer o seguinte: eu vou fazer o que eu quero em Tel Aviv também, que é o lugar que os caras não conseguem se apossar. E contra a determinação da prefeitura. Então, assim, você precisa botar um limite nesses caras. Você precisa botar. Naquele momento, a sociedade civil colocou. E agora a polícia está do lado deles, né? A polícia está prendendo o chefe de Afro. Eu não sei quem é esse cara, eu não sei se esse chefe é um cara radical, se não é, se ele defende terrorismo, se ele passa pano, se não. Eu não sei, eu não conheço esse cara. O que eu sei é que a razão pela qual a polícia disse que ele foi preso é patética. É patética. E isso mostra as asas da. Enfim, os tentáculos do bem que viram onde eles estão chegando. Bom, é patético porque a polícia prende cidadão árabe sem nenhum nada acontecer, né? Sem nenhum crime ser cometido, simplesmente as pessoas são presas e, enfim, são árabes, né? A gente vive aí como diz aquela a lei, né? A lei básica, né? Da lei, como é que chama? Leon, a Roca Leon, né? A Lei lei nacional do povo nacional, judeu. né? Ela diz que Israel é o Estado judaico, né? E é isso aí, meu irmão. Quem não for que se vire. Agora, só um outro elemento aí, também em relação à repressão da policial, de acordo com seu bel prazer. Para quem tiver acesso, gente, nessa semana saiu uma reportagem no jornal Haaretz sobre o movimento, não o movimento, sobre o Alon Lee Green, que é o líder do movimento Omdim Be'achad, do Standing Together. E saiu também no Haaretz em inglês, saiu no Haaretz em inglês, saiu no Haaretz em hebraico, e o Haaretz ele faz, de vez em quando de vez em quando não, toda semana ele pega 4 matérias e eles colocam em áudio, né, para as pessoas com deficiência visual, para que eles possam ouvir as matérias, né? Então, saiu também em formato podcast essa matéria sobre o Alon Green e conta quem é ele, fala dele, fala sobre a atuação dele no movimento, e fala do movimento também, obviamente. Questões, coisas pessoais dele que eu não conhecia, né? Como ele começou na política, no movimento e tudo mais. E fala que sim, que ele já foi preso também, ele conta, né, que ele foi preso várias vezes, e uma das vezes que ele foi preso foi quando eles fizeram uma manifestação para permitir a entrada de caminhões dentro da faixa de Gaza. Por quê? Porque iam lá os fascistas, fechavam as estradas e não deixavam que os caminhões passassem com ajuda humanitária para a faixa de Gaza. Então o Omrim Bearra organizou uma série de comboios com pessoas, né, para que eles impedissem com que os fascistas fechassem as estradas para que os caminhões pudessem passar, né? E ele foi preso por causa disso. A polícia alegou que eles estavam fechando uma estrada, e no caso, na manifestação em que ele foi preso, ele falou: a gente na manifestação, a gente não estava nem perto da estrada, né? Porque já era mais próximo da faixa de Gaza em si. Ele foi preso quando a polícia pediu a prorrogação da prisão dele. O juiz permitiu. E ele deu isso para a polícia, e ele falou que o juiz era um Dati Leumi, né, que são aqueles ortodoxos. É o campo político que é ligado ao Smotrich, que é ligado ao Ben-Gvir, né, que é ligado ao, como chama, o Amit Segal, né, que o João, na semana passada, aí, é o jornalista que o João fez a biografia dele como personagem da semana, que são aqueles ortodoxos que não se vestem de preto, né, mas são nacionalistas, né, são os ortodoxos nacionalistas, Dati Leumi, né, é o religioso nacionalista. Então, o juiz deu a prorrogação da prisão, ele ficou preso por 3 dias, mesmo não sendo verdade a alegação da polícia, e depois ele foi solto e, enfim, não podia, recebe uma série de sanções ali, obviamente. E mostra, né, exatamente, e ele conta também do ataque que o movimento sofre, dele já ter sofrido diversas ameaças e a polícia não faz nada. Todas as investigações são fechadas poucos dias depois, enfim. A polícia está completamente vendida, completamente perdida já, e a repressão, tanto à população árabe quanto a qualquer pessoa que se opõe ao governo, à política do governo hoje,
está sendo reprimida, está sendo exposta, e eles expõem, eles vão e divulgam o número de telefone, divulgam o endereço das pessoas. Então qualquer um sabe onde o cara mora, um fanático maluco, terrorista pode ir lá e matar o cara, matar a família do cara. Olha o terror que as pessoas estão vivendo aqui em Israel, porque assim, tá um bunda lelê total mesmo, assim, divulgando nome, divulgando endereço, divulgando telefone. É absurdo. E tem vários chamados aí hoje, né? São os influencers, né? A gente comentou de um deles na semana passada, fugiu o nome dele, que o cara enfim, Dudo alguma coisa, né? E tem aquela outra, a Dar Murta, que são simplesmente assim provocadores, né? São provocadores que vão em manifestações e eles simplesmente, assim, você está falando um líder, né? Vamos supor, o Alon Green, isso acontece com ele, acontece com políticos, acontece com jornalistas. O que que esses provocadores fazem? O cara tá ali, vamos supor, o Guy Peleg, né? Que é um jornalista que tem descido o sarrafo no governo. Os caras vão, ficam em frente ao carro do cara. O cara não pode sair de casa, porque tá ali, tu em frente ao carro, você vai atropelar o cara? Não, chama a polícia não tira o cara. E depois o Guy Peleg tá andando, o cara fica andando na frente dele com o telefone, tipo, a 10 centímetros do cara. Se o Guy Peleg vai dar um empurrão no cara, ele é preso por agressão. Mas a polícia não considera, nem a justiça, né? Considera agressão o fato desses caras estarem indo lá provocar, cara. Os caras estão indo lá provocar, eles querem a violência, eles já estão sendo violentos. Essa provocação não é tida como violência. Assim, tá uma parada. Cara, tá muito louco o que tá acontecendo aqui, cara. É muito bizarro, cara, é muito bizarro, porque não é, né? Não é o fato de você trocar um governo, ter uma esperança aí de uma eleição, trocar o governo, que isso vai acabar. Não, isso não vai acabar. São anos para trocar, para mudar essa cultura de violência realmente, cultura de violência política que foi instaurada na sociedade israelense já há anos. Há anos. Há um tempo atrás, 2 semanas atrás, eu fiz no personagem da semana, né? Falei do Emílio, que tinha sido como é que chama? Do ativista, né, de esquerda que foi morto numa manifestação em 1982, né? Não, mais para frente, foi depois de 82. Enfim, ele foi morto e é isso. A cultura política em Israel ela é violenta, ela sempre foi violenta e ela não vai acabar de um dia para o outro, né? Então, assim, é o que a gente vem vendo acontecendo aí na sociedade. Bom, João, vamos para a próxima. A próxima é a seguinte, cara. Voltamos aí à população árabe, né? Tá vendo que a gente tá tudo uma coisa ligada à outra, né? Obviamente, há uma discrepância absurda, né, entre a situação da população, a situação, de uma forma geral, da população árabe de Israel e da população judaica, né? Disso sempre no que diz respeito ao orçamento e tudo mais, obviamente o desenvolvimento dessas regiões, né? É incomparável. E obviamente, e muitas vezes, né, houve tentativas do governo de criar ali orçamentos de programas sociais que buscassem ali reforçar, né, áreas de cidades ali dentro da sociedade árabe de Israel. Só que agora esse orçamento foi passado para o Shin Bet e para a polícia, para que eles pudessem combater a criminalidade no setor árabe, mas principalmente para o Shin Bet. Ou seja, ao invés de você criar, né, tentar combater a violência com programas sociais, com educação, né, com geração de emprego, enfim, com saúde, né, aquelas coisas todas que a gente conhece, eles passaram não só o orçamento para o Serviço Secreto de Segurança, como eles também passaram o tratamento da violência do setor árabe para o Serviço Secreto de Segurança. Ou seja, a violência dentro do setor judaico é tratada pela polícia. E a violência dentro do setor árabe, ela é tratada pelo Serviço Secreto de Segurança. Dois pesos, duas medidas, né, João? Cidadãos são tratados da mesma forma, cara. Não, não são. Mas, assim, eu não quero discorrer muito sobre isso, porque a gente está falando sobre o mesmo assunto várias vezes, através de casos diferentes, né? Nesse caso, são 200 milhões de shekel que foram repassados do programa Homesh. Eu acho que a gente falou sobre ele na edição passada do podcast, que é um projeto criado pelo Yoav Segelovich, que era vice-ministro da Segurança Pública no governo anterior, no governo de mudança, um cara do partido do Yair Lapid, um ex-policial, que ainda que seja ex-policial, né, ele entendia que o problema da criminalidade
no setor árabe da sociedade israelense, ele era oriundo de problemas sociais. E o programa Romas, ele era um programa que visava investir muito dinheiro em educação, em geração de emprego, em urbanismo, em um monte de questões que pudessem alterar a qualidade de vida da população e reduzir a criminalidade. E o governo, o tempo que eles ficaram no poder, o governo de mudança, especialmente o ano de 2022, foi o único ano dos últimos 6 ou 7 que o número de homicídios nessa cidade árabe ele diminuiu, e diminuiu não foi pouco, não. Aí o Ben-Gvir assumiu e cortou muita verba desse projeto. Enfim, mudou a mentalidade da polícia, mais uma série de questões. E a criminalidade e o número de homicídios na sociedade árabe voltou a crescer. E agora ele está praticamente decretando a falência, o fim desse programa, né? Que já tinha sido sucateado. Ele está tirando mais de 200 milhões de shekel para mandar para o Shin Bet. Foi um pedido dele e da Mai Golan, né, que é ministra sei lá do que também, do governo Netanyahu. Foi um pedido deles dois para que esse dinheiro fosse para o Shin Bet para ajudar a combater o crime na sociedade árabe. Agora, o Shin Bet não tem essa prerrogativa, não tem essa função. Não é função do Shin Bet cometer crime. Para isso a polícia está ali. Inclusive, o Shin Bet, em anos anteriores, né, um dos argumentos que a gente tem dados por algumas fontes, né, e em off que falam com jornalistas, para que a polícia não prenda os chefes do crime organizado no setor árabe, é que esses chefes, eles são mastapim, tá aí a palavra do dia, né? São pessoas que colaboram, palavra da semana, colaboram com Israel contra grupos palestinos. E, e esses caras, enfim, eles gozam desse papel de prestígio porque eles usam da influência deles para ter contato com palestinos, e aí, quando eles têm informações, eles passam para o Shin Bet, e o Shin Bet assim garante que a polícia não vai prendê-los. Então, é o Estado fortalecendo o crime organizado em troca do crime organizado, dando para o Estado o que o Estado quer, né? Então, se o Shin Bet agora está ganhando dinheiro do Estado para combater o crime organizado, ou isso é uma encenação, eles vão prender um monte de árabe que não tem nada a ver, ou é peixe pequeno, e os chefões vão continuar soltos e vão, enfim, vão entregar isso para a imprensa e a imprensa ficar batendo palminha. Ou o Shin Bet mudou de perspectiva e vai deixar de cooperar com esses caras e vai prendê-los, né? Isso tem a ver, por exemplo, com a entrada do Davizini como chefe do Shin Bet. Eu acho muito difícil que o Shin Bet mude essa perspectiva assim, porque de repente os resultados ruins começam a aparecer. Já tem um monte de atentado em Israel, porque você não consegue evitar, porque você não tem informação da inteligência, né? E isso é inteligência. Então eu tô indo mais pela primeira parte. Eu tô achando que o Shin Bet vai. Primeiro, vai usar esse dinheiro para fazer um monte de outras coisas, né? Segundo, vai investir em meios que são complicados, vai usar de meios que são bem complicados para um eufemismo para ilegais ou para, enfim, o que vocês quiserem, de espionagem, né? Para poder investigar esses criminosos. E dar um poder pro Zine que também é muito perigoso, porque você está dando uma função, você está dando muito dinheiro e uma função para um cara que é um insano completo, um extremista, que é o novo chefe do Shin Bet, para ele atuar dentro da sociedade israelense. Imagina o que ele não vai poder descobrir sobre os árabes com esses mecanismos de investigação e de espionagem do Shin Bet. Ele vai descobrir o que um cara está falando para o outro de brincadeira e vai poder decretar que esse cara aí está planejando um atentado. Cara, assim, se fosse árabe, eu estaria tremendo de medo do que eu poderia estar sendo vigiado a partir de agora. E isso, obviamente, em função de programas sociais que visavam combater uma injustiça histórica, que é a diferença social gritante de árabes e judeus, né? Que o projeto Roma estava dando conta de consertar detalhes, né? As rachaduras desse grande problema. E o governo, ele não só tira dinheiro. O Jack Hurley do Haaretz, ele escreveu um subtítulo muito interessante para a coluna dele que explicava, né, que comentava essa adesão do governo. É que o governo manda um recado para os árabes, que é: a gente está acabando com o futuro de vocês, e está trazendo e tá trazendo para o presente de vocês uma série de incertezas e suspeitas, né? Ou seja, todos vocês agora vão ser suspeitos. Sejam pessoas sem futuro e atuais suspeitos.
Esse é o recado do governo para a população árabe, e isso também é uma espécie de eufemismo, porque pô, o Jack Curry podia ter sido bem mais ácido na sua crítica, mas enfim, tá muito bem dito por outro lado, né? É uma metáfora muito bem feita. Não é metáfora não, né? Deixa eu desconcertar isso. Por outro lado, tá muito bem dito, né? Uma explicação, uma comparação, dada a licença poética dele, uma análise muito bem feita. É isso, é isso. Falamos de muita coisa relacionada ao mesmo assunto, né? E mostra aí como as coisas estão caminhando por aqui. Bom, João, vamos então para o nosso terceiro bloco, para a palavra e o personagem da semana, comentário dos ouvintes, correio dos ouvintes e outras cositas más. Bom, João, palavra da semana já foi, né? Mastapim. É o infiltrado, é o quê? É o. Não, é o. Tá no Mas mudo TAP aí. é uma sigla, né, para Meshatef Peulah. Mexatefeular. Pois é, Meshatef é tipo, vem de Leshatef, de tipo de dividir, né? De trocar. Não é exatamente trocar, mas é de dividir mesmo, de compartilhar. Sim, E Peulah é atividade. Então, é um cara que é. É compartilha o colaborador, atividade. né? Pois é a palavra que se usa para colaborador. Mas Mashtap é uma palavra bem pejorativa, uma sigla bem pejorativa para colaboração, né? Porque você Isso. fala, Marquinhos Meshatef Peulah IT pode ter uma conotação positiva. Você fala, o fulano é um mastap, você estava dizendo, na verdade, É. que ele é um traidor. X9, meu. É o Um X9, traidor, pô. pois é. É o X9 do E, bagulho. Tá aí. exatamente. Então, assim, como a palavra Meshatef Peolá e a sigla mastap, que dizem, em teoria, a mesma coisa, elas têm significados diferentes no seu uso, né? Então, É. enfim. Em hebraico existe uma coisa chamada Shei Tevot, que é a regra de você fazer siglas, né? Então, Isso é horrível, cara. Eu me perco em todas elas. Pô, nego inventa é, cada uma, cara. Pô, qualquer coisa, né, vai você lá e mete a sigla, pô. É. Aí é Não, agora você difícil. tem, para ter uma ideia, né? Vocês têm assim, aqui em Israel você tem os grupos que são o grupo das pessoas que só querem o Netanyahu, que não querem ninguém mais. Eles são o Rak Bibi. Rak é somente, né? Somente Bibi. E você tem aqueles que são somente não Bibi, né? Que são aqueles que querem qualquer coisa menos Netanyahu. E aí existe uma sigla para esses somente não Bibi. Tem sigla para os dois. Os Rak Bibi são os Rabim, Rabistim, né, no plural, e os só não Bibi eles são Uralabistim. Então virou um Nada grupo disso. político, os Uralabistim. Cara, e eu demorei para entender, cara. Eu escuto um podcast, o cara tá falando dos Uralabistim, Uralabistim. O que tá falando, cara? E aí eu entendi assim, depois de um tempo eu entendi que era uma sigla para Rak Lobib, tipo, que é os anti-Netanyahu. Assim, os Rashei Tevot, que essa é a forma de fazer É, sigla em Israel. Enfim, é muito difícil a gente explicar, é muito difícil de explicar para quem não conhece o alfabeto hebraico. hebraico, Né? é. Porque, enfim, para vocês saberem, Mastap é o típico colaborador no sentido do X9 mesmo, no sentido do caguete, ou no É sentido caguete, é do, isso, do traidor, né? Do traidor. é. Inclusive, E aliás, você Haslash, perdeu João, mas o que que é Haslash? Haslash. É, É, cara, eu já escutei isso. já escutou? Essa aí, quando me falaram, não descobri não, que eu não consigo eu não consigo decifrar. Haslash é Rosrim Lechigrá. Ah, não, É isso eu não o sabia, início das não. palavras, voltamos à atividade normal, né? Haslash. Em vez de falar voltamos à atividade normal, inventa-se ali uma sigla com a inicial das palavras e fala Haslash. É. Olha só, olha, eu vou falar tudo e vou falar só as siglas, né? Para vocês entenderem aí como é que isso diminui. Em vez de falar Rosrim Lechigrá, eu falo Haslash. É isso, acabou. Eu invento uma palavra nova no lugar de uma expressão. Pô, só que para quem não conhece a palavra, aí se perde na expressão. Pô, como é que faz para Tem entender o isso? Baltam, né? Que é o Bildit Fuim, tipo, É, tem cara, um as monte coisas muito de. loucas. Pois é. Eu tinha uma coisa para falar que me fugiu. Por que que eu ia falar? Eu ia falar um negócio interessante. Que pelo menos eu gosto. Eu acho interessante, mas me fugiu. Se eu lembrar, entra no próximo episódio. É isso. Bom, gente, essa semana o personagem da semana é meu e infelizmente não teremos, porque a gente, enfim, decidiu gravar o episódio agora, poucas horas antes da gente começar a gravar, a gente decidiu gravar hoje, e enfim, não tive tempo aí
de escrever sobre um personagem da semana fica para a semana que vem. Então, desculpem aí, mas esse quadro vai ficar em branco esta semana. João, Correio dos Ouvintes, temos o que essa semana? A gente Nenhum, teve né? comentários elogiosos e tal, mas nenhuma pergunta, né? Então a gente lê os comentários, né? Críticos e elogios, tudo, qualquer coisa a gente lê, mas a gente traz para cá mais as perguntas, porque senão a gente vai repetir muito comentário. E, enfim, então Mas saibam que a gente lê e que a gente guarda tudo no coração. Obrigado aí pelas palavras. Bom, é isso, João. Então, ficamos por aqui, cara. De acordo com a nossa pauta, algo mais a declarar? Nada mais a declarar. Nada mais a declarar. Então, ficamos por aqui e voltamos aí na semana que vem com o nosso próximo episódio. Forte abraço, cara. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Bom, gente, como já é tradição, no final do nosso episódio, nomeamos e agradecemos todas as colaboradoras e colaboradores do nosso podcast. Fica aí, então, muito obrigado pelo carinho, pela audiência e pelo apoio. E para quem quiser e puder apoiar o nosso projeto independente e ainda não faz, é possível fazer pela plataforma Apoia-se, apoia.se/, do lado esquerdo do muro, isso caso você more no Brasil, e pela plataforma Patreon, para quem vive no exterior. patreon.com/, do lado esquerdo do muro. Os links se encontram na descrição do episódio. Aí vai! A Rezende, Abel Souto, Alcides Manzoni, Alé Edelstein, Alex Gruppenmacher, Alexandre Weiss, Amir Arones, André Mermelstein, Arthur Benchimol, Asher Kipperstock, Beatriz Bracher, Bernardo Chigres, Bernardo Mascarenhas, Bruno Ruffier, Caco Ciocler, Camila Witt da Rocha, Carlos Grum, Carolina Brant, Cecília Alca, Clarice, Cláudia Belfort, Cláudio Dailac, Cláudio Solon, Daniel Becker, Daniel Korn, Daniel Schor, Daniel Weinfas, Daniela Hotban, Daniele Maromai, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, Davi Bessler, Davi Koifman, Débora Blanc, Eduardo Feingold, Eliane Cooperman, Eliane Pschol, Fabiana Rufato, Fabiana Vanderlan, Fábio Belegar, Fábio Gleiser, Fábio Luxo, Felipe Yachimovitz, Fernanda Weitzmann Becker, Fernanda Carme, Fernando Gainer, Flávio Rabinovich, Gabriel Levi, Giovanni Orso, Júlia Tucci, Júlia Mordente, Glenda Rubstein, Gustavo Frota Pereira, Gustavo Gorenstein, Guta Tomauskin, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Iago Oliveira, Ida Sandes, Igor Gak, Igor Sender, Ilan Chomrone, Ilana Laffer, Ilana Stein, Isaac Guanais, Isadora Chamis, Jacob Blumer, João Renato Altman, José Orenstein, Júlia Rios, Leonardo Bueno, Leonardo Stuhl, Leonel Campos, Liana Fonseca, Luana Lima, Luciane Martins Zilbergeld, Luiz Lederman, Marcela Bronstein, Marcelo Schilvarker, Marcos Saruer, Marcos Gandelsman, Marcos Paulo Januário de Souza, Margarida Lacombe, Maria Célia Moscati, Maria Fison, Mariana Sampaio, Marília Neustein, Maurício Landi, Mária Weinstock, Michele Schuckmann, Miguel Fausto, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Guneviec, Muriel Correia, Padu de Almeida, Rafael Boquerri, Rafael Fleischmann, Rafael Sterne, Rafaela Barcai, Raquel Penariol, Renato Ackermann, Renato Bejinski, Richard Sirrel, Roberto Dias Pereira, Roberto Mai, Roberto Tonani, Rogério Kuckerman, Rosa Harsheim, Rubens Kohn, Rui Bezerra, Sara Liebman, Sérgio Goldbaum, Chaz, Sidney Weissman, Silvia Mai, Tatiana Gruberger, o Heider Pires Souza, Vitória Albino, Yael Katz, Yael Heinstein, Yuri Jacob Lumer,